Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar de pontos notáveis do triângulo. Existem vários, a gente vai falar de uns 5, 6, mas o que realmente dá para a gente calcular assim, o que a gente realmente vê em, em provas de vestibulares é o baricentro. Né? E o que é o baricentro? O baricentro é o ponto de encontro das medianas de um triângulo. A gente falou aí nas aulas passadas sobre baricentro, sobre medianas, e as medianas são aquelas linhas, né, que vão sair de, de um vértice e vai dividir o lado oposto no meio. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem a mediana relativa ao lado A, a mediana relativa ao lado B, a mediana relativa ao lado C. E se a gente for pegar o ponto onde essas três medianas se encontram, porque esse é o mesmo triângulo, a gente vai chegar no baricentro, que é esse ponto aqui. E o baricentro tem algumas propriedades importantes que vão servir para a gente poder descobrir algumas outras informações do triângulo, mas também quando for passar para a geometria espacial também. Né? O, O baricentro, ele sempre é um ponto interno do triângulo, né? Ele sempre vai estar dentro do triângulo. E ele sempre divide as medianas na proporção de 1 para 2. Né? Ou seja, essa parte GMC é metade dessa parte GC. Né? Não, perdão. Na verdade, essa parte GMC, ela é dividida por MC, ela é 1/2. E assim para os outros lados, né? Só que é importante saber o baricentro, porque ele vai ser o ponto de massa do nosso triângulo. Então, quando precisar calcular alguma coisa, onde a distribuição de ponto de massa, onde vai estar o peso, por exemplo, é no baricentro. O baricentro é a metade do triângulo. E a gente consegue encontrar o baricentro através de uma através de uma simples um simples trabalho com as coordenadas dos vértices do triângulo, né? Se a gente for pensar que o triângulo, por exemplo, está num plano cartesiano e que o ponto A tem as suas coordenadas xa, ya, o ponto B tem suas coordenadas xb, yb, e o ponto C tem as coordenadas xc, yc. Se a gente pegar essas coordenadas do ponto A, B e C, por exemplo, em x, somar elas e dividir por 3, a gente encontra o x do baricentro. Se a gente fizer esse mesmo processo para as coordenadas y, a gente vai encontrar o a gente vai encontrar as coordenadas de y. Então, tudo tranquilo do baricentro até agora?
Bom, a gente tem um incentro também. O incentro é o ponto onde vamos encontrar, que vai ser o encontro das bissetrizes internas do triângulo, né, onde aquelas retas que dividem os ângulos ao meio vão se encontrar, e ela vai ter uma propriedade que é esse ponto, esse encontro, ele é o centro da circunferência inscrita ao triângulo. Ou seja, esse ponto, se você pegar aqui a distância dele até esse lado, a distância dele até esse lado, ou a distância dele até esse lado, essas distâncias vão ser iguais. Por isso, ele está aí ao centro do círculo inscrito, porque ele é tangente aos três lados, então essa distância aqui vai ser igual para todos. O circuncentro vai ser o ponto de encontro da mediatriz dos lados do triângulo, e ele vai ser o centro de uma circunferência circunscrita a esse triângulo, ou seja, esse centro vai estar distante de todos os vértices uma mesma distância. Ele vai ser o centro de uma circunferência que encosta em todos os três vértices. Mediatriz a gente não chegou a falar, mas a mediatriz é uma reta que passa pela metade do segmento, como se fosse, por exemplo, uma mediana, mas a diferença dela é que ela faz 90 graus com o lado do triângulo. Então, a mediana, ela sai de um vértice e vai passar na metade desse ponto. A mediatriz, ela não vai sair do vértice, porque ela vai passar pela metade do segmento, mas fazendo 90 graus com esse segmento. Então, aqui a gente pode ver, por exemplo, a diferença entre a mediatriz e a mediana. As duas chegam no lado oposto no mesmo lugar, mas a mediatriz vai fazer 90 graus, portanto, ela vai subir aqui, e a mediana vai sair desse vértice, então ela já tem essa direção e tem um ângulo aqui não definido. O ortocentro. O ortocentro vai ser o ponto de encontro das alturas do triângulo. Então, como a gente viu, a gente vai ter altura relativa aos três lados, e onde essas alturas se encontram é o ortocentro, que vai ser esse ponto aqui. E a gente tem o exincentro, né? Tem lugares que escreve junto, tem lugar que tem o hífen, mas ele é um ponto que vai ficar fora do triângulo, que vai ser formado pela que vai ser formado pela bissetriz desse ângulo externo com a bissetriz desse outro ângulo externo aqui, mais a bissetriz de um ângulo que está interno ao triângulo. Então, as bissetrizes de dois ângulos externos com a bissetriz de um ângulo externo vai ser o exincentro, que vai estar fora do triângulo. Além disso, ele também vai ser o centro de uma circunferência que é tangente a um dos lados do triângulo, mas também é tangente ao prolongamento dos dois outros lados do triângulo. E aí,
Ficou alguma dúvida? Passei meio rápido porque são mais conceitos e o conceito que a gente realmente vai precisar trabalhar, que a gente vai fazer conta, é o de baricentro. E a gente vai fazer uns exercícios também para poder calcular o baricentro, para ver como é que faz esse processo, usar as propriedades. Mas ficou alguma dúvida? Eu não entendi direito o que é exincentro. Certo. Você lembra de das bissetrizes externas, né? Que a bissetriz externa vai ser a reta que divide em dois lados iguais o ângulo externo de um triângulo, né? Então, aqui nesse caso, a gente tem esse ângulo externo aqui e esse aqui de baixo. Então, a bissetriz desse ângulo aqui com a bissetriz desse ângulo aqui vão se cruzar em um ponto. E esse ângulo aqui também, a bissetriz dele também cruza no mesmo ponto que essas outras duas bissetrizes. Então, assim, esse ponto aqui, onde as duas bissetrizes externas e a bissetriz de um ângulo interno se encontram, é o exincentro. Só que, além disso, ele vai ser ele vai ser o centro dessa circunferência, que vai ser tangente a esse lado aqui, a esse lado do triângulo onde estão os dois ângulos externos, mas ela também é tangente ao prolongamento desse lado aqui e ao prolongamento desse outro lado. Então, ela é tangente a um dos lados e é tangente ao prolongamento dos outros dois lados. Ficou claro? Deu para entender, sim. Mas, assim, o que a gente realmente vai usar é o baricentro. Isso, quando costuma cair, cai mais como pergunta de conceito mesmo, mas é muito raro e o que tem conta mesmo vai ser o baricentro. Então, por exemplo, a gente tem esse triângulo ABC aqui e o G é o baricentro. E aí ele pede para calcular x, y e z. Esse exercício é só para a gente poder realmente usar as propriedades do baricentro, né? E para resolver ele, é só usar aquela razão de 2 para 1, né? Que ele vai dividir o segmento numa razão de 2 para 1. Então, a gente pode ver, por exemplo, aqui o Z, né? Tem o Z aqui e tem o 10, que é esse outro segmento. E a gente sabe que esse segmento vai ser duas vezes o tamanho desse. Então, fazendo essa igualdade, né, 10 igual a 2G, então Z igual a 5. Para o mesmo caso, vai servir aqui para o x, por exemplo, 12 é igual a 2x, x igual a 6. No caso do y, está ao contrário, né? O segmento menor, o segmento maior, né, no caso vai ser o 4, menor o y, então o y vai ser 2 vezes o outro, que vai ser igual a 8. É só realmente a aplicação daquela propriedade, é só para a gente poder levar na prática e guardar. Agora, lembrando do plano cartesiano, né, que foi, e aquela outra propriedade do baricentro, vou dar 3 minutinhos aí, tentem fazer e me falem qual que é a resposta desse exercício aqui.
Alguém tentou fazer isso? Chegou alguma resposta? Peraí que eu tô fazendo, prof. Tá bom. Bora lá corrigir? Deu certo? O meu resultado deu letra A. Perfeito. Certinho. Então, outra propriedade, que não é bem uma propriedade, mas o jeito de calcular, né? Ele vai ser simplesmente a média das coordenadas, né? Então, fazendo o cálculo e a média das coordenadas, a gente vai chegar aqui, como a coordenada é 1, 3 e 5, dividido por 3, 3, e a outra que é 3, 4 e menos 1, que vai dar 6, dividido por 3, 2, então, resposta letra A, certinho. Prof, vai ter alguma questão, por exemplo, em que vai ser necessário desenhar o triângulo no gráfico? Você fala para você fazer o desenho? Por exemplo, aqui quando ele pede as coordenadas, eu desenhei o triângulo para ver que tipo de triângulo ele dava. Você pode desenhar se você achar mais fácil. Por exemplo, pro cálculo do baricentro, se você tiver as coordenadas, não vai ter muita diferença, não vai importar muito, não. Porque o máximo que você vai precisar é colocar ele em alguma referência para poder dar a coordenada, né? Mas se ele já te der a coordenada, para você achar o baricentro, não vai fazer muita diferença. Agora, se ele pedir alguma outra coisa a partir do baricentro, aí sim vai ser mais importante você desenhar. E esse aqui da PUC Campinas, de 2005, mais uns 2 minutinhos para fazer também. Ele é bem parecido com o outro, e aí a gente corrige.
Não deu certo? Eu acho que é. Acho que é isso mesmo. Letra D. Isso. A gente vai seguir o mesmo padrão, né? Somar e fazer a média das três coordenadas em x e y. E a gente chega na resposta que vai ser 4 terços, menos 4 terços e menos 5 terços. Então, a única diferença é que nesse caso aqui ele te deu o desenho, né? E que as coordenadas vão estar negativas por causa de como ele colocou o triângulo no plano cartesiano. Então, é bom a gente sempre saber como é que faz, porque vai depender de onde tiver o plano cartesiano. Mas, como é uma prova se for na prova de marcar X, né, na objetiva, ele tem que te dar essas coordenadas porque você precisa chegar a uma resposta que está lá. Se for na discursiva, por exemplo, você pode colocar onde você quiser o seu triângulo no plano cartesiano, porque a sua resolução vai depender de onde você colocar. Então, é importante saber como fazer, porque o resultado vai depender da montagem. E, espera aí, porque essa aula estava muito curta, então vamos dar uma começada também no próximo assunto, que vai ser triângulos retângulos. A gente já falou um pouquinho de ângulos, né, de triângulos também, e hoje vamos falar um pouco de triângulo retângulo, e semana que vem dos outros tipos de triângulo, dos triângulos quaisquer. Por que que o triângulo retângulo a gente vai falar separado? Porque tem algumas características, algumas propriedades dele que nos ajudam, inclusive, a resolver problemas dos outros, mas também porque ele tem propriedades que não podem ser aplicadas nos outros, né? Então, a primeira delas é o teorema de Pitágoras, né? Que a soma do quadrado dos dois catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, né? Então, a gente tem o cateto C e o cateto B, e por sinal está trocado aqui, né, no slide. O cateto B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado vai dar A ao quadrado, que é a hipotenusa. E antes de enviar o slide para vocês, eu arrumo. Bom, aí, falando um pouquinho desses, né, triângulos retângulos, tem uma categoria que é chamada de triângulos pitagóricos. Os triângulos pitagóricos são triângulos retângulos normais, mas a gente consegue ver umas relações, né, entre os catetos e que são todas derivadas do Teorema de Pitágoras. Então, não precisa preocupar em decorar quais são os triângulos pitagóricos, tá mais como curiosidade aqui, porque todas essas fórmulas aqui vêm realmente do Teorema de Pitágoras.
Mas ele vai falar simplesmente se você tem alguns números naturais, por exemplo, x e y, né, como 1 e 2 nesse primeiro caso, um dos catetos vai ser x ao quadrado menos y ao quadrado, e o outro cateto vai ser 2 vezes x vezes y. E com isso, a hipotenusa vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado. Se a gente for pegar esses valores aqui, né, que deram aqui 3, 4 e 5, e a gente fizer o teorema de Pitágoras, a gente vai ver que realmente são verdade. Então, não tem necessidade de ficar decorando isso, mas é uma curiosidade, é uma relação que existe. Então, caso venha a ser falado de triângulos pitagóricos, existem essas relações aqui. E aqui, né, a demonstração de de como seria essa distribuição, né? Um seria o x menos y ao quadrado, o outro cateto 2xy, e a hipotenusa x ao quadrado mais y ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras. Quais são as aplicações, né, do teorema de Pitágoras, já que é o que a gente mais usa no triângulo retângulo, né? Mas, por exemplo, a diagonal de um quadrado você só acha a partir do teorema de Pitágoras. Vai ser um teorema de Pitágoras, onde os dois lados têm a mesma medida, os dois catetos vão ter a mesma medida, mas é um teorema de Pitágoras. Assim como a altura do triângulo equilátero, né, que vai ser um dos catetos, né, onde o tamanho do lado é uma hipotenusa e o outro lado é metade do tamanho do lado. Mas a gente cita aqui, né, mais especificamente o triângulo equilátero, mas todas as alturas, por terem como definição chegar e fazer 90 graus, todas as alturas saem de relações envolvendo o triângulo retângulo e o teorema de Pitágoras. E aí a gente tem aquelas relações, né, seno, cosseno, tangente, e são utilizadas nos outros triângulos também, mas no triângulo retângulo ela fica... É isso aí mesmo. Elas vão ficar ali bem tranquilo, né? Porque vai ter a hipotenusa, então bem mais fácil de observar, né? Porque o seno de um ângulo vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno, o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente, o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou, né, seno sobre cosseno. E também a gente chega ao resultado. Mas aí, se a gente for olhar, né, na figura anterior aqui, a gente consegue tirar algumas conclusões, né? Por exemplo, a gente tem aqui nessa figura que o seno de B, por exemplo, vai ser o cateto oposto, que é B, sobre a hipotenusa. E o cosseno de C vai ser o cateto adjacente, que é B, sobre a hipotenusa, que é A. Então, assim, é o mesmo valor, né? Igual tá aqui, o seno de B é B sobre A e o cosseno de C é C sobre A. Só que, como a gente tem um triângulo retângulo,
e a soma dos triângulos são 180 graus, a gente sabe que B mais C vai ser 90 graus, porque já tem os outros 90 do ângulo reto. Então, a gente consegue ver que o seno, né, de x aqui, por exemplo, é igual ao cosseno de um ângulo que mede 90 menos x, que é o cosseno do ângulo complementar dele, né? Também, a gente sabe que a tangente é seno sobre cosseno. Então, por esse motivo, a gente não pode ter um cosseno igual a zero, porque a gente não pode dividir um número por zero, né? Então, a gente tem que o cosseno sempre vai ser diferente de zero, que sai dessa relação da tangente. E aqui, que está escrito errado também, a gente tem que seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse ângulo vai ser igual a 1. É uma relação que é chamada de fundamental da trigonometria, né? Mas que é muito utilizada e que vai ser muito útil para poder resolver alguns exercícios, para poder tirar algumas relações. Quando tiver faltando alguns dados, pode ser algo que vai socorrer a gente. Alguma dúvida aí em triângulos retângulos? Por enquanto, tudo certo. Então, aqui, né, os valores daqueles ângulos famosos, né, os ângulos que mais aparecem em exercício, que os valores a gente vai até decorando de tanto fazer, né, que é o seno, cosseno e a tangente de 30, 45 e 60. E aqui a gente pode, por exemplo, observar aquela propriedade, né, do do seno e do cosseno dos ângulos complementares, né? Então, você pode ver aqui que o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. E que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60, né? Que vai na relação dos ângulos complementares, que sai também do teorema de Pitágoras. Eu acho que essas relações vocês já chegaram a ver antes. Estou passando aqui bem por alto. Se vocês quiserem demonstração e tudo, depois vocês podem chamar que eu mando, mas eu não vejo muito sentido em passar a demonstração aqui na aula, porque eu penso que a gente pode aproveitar melhor esse tempo para fazer exercício e a gente ir tirando dúvida. Mas aí, se quiserem a demonstração, essas coisas, tem também, é só pedir que eu mando para vocês depois. E aí, é outro assunto muito rápido, então vamos fazer exercício de triângulo retângulo. Vou dar aí 5 minutinhos e volto para a gente corrigir. Prof, nesse caso, eu posso usar uma relação pitagórica? Oi, desculpa. Nesse caso, eu posso usar uma relação pitagórica?
Não, porque você não sabe se ele vai seguir. O jeito mais tranquilo de você fazer é pelo teorema de Pitágoras, porque você não consegue garantir que ele é um triângulo pitagórico. Ele pode ser, mas você não consegue garantir, entendeu? Ah, beleza. Pessoal, lista de chamada está no chat. Estão conseguindo fazer? Conseguiram fazer ou quer mais um tempinho? Ai, prof, deu uns valores meio absurdos aqui. Tá, então vamos corrigir aqui, a gente vê, você me fala o que você fez de diferente, tá?
Para resolver esse exercício, né, vai ser basicamente o... Isso, certinho, Adriane. Vai ser basicamente a gente fazer o teorema de Pitágoras, né, com a hipotenusa sendo x mais um e esse cateto sendo x. E aí a gente vai precisar trabalhar e desenvolver a equação, né? Então, fazendo a distributiva, né? No x mais um a gente chega a x ao quadrado mais 2x mais um. Do outro lado, x ao quadrado mais 25. E aí acontece uma coisa muito boa para a gente, é que esse x ao quadrado pode passar subtraindo aqui, né? Vai cancelar o x ao quadrado e vai ficar 2x igual a 24, porque um vai passar subtraindo também. Com isso, 2x igual a 24, x igual a 12. Certo? O que você fez de diferente, Vitória? O que você acabou... Eu não confiei na minha intuição, porque eu fiz certo e achei que estava errado. Então, pode confiar que tá indo certo. Toda vez que você troca, você tá confundindo. Quando você não confia nela, você vai pro caminho errado. Vamos mais um? Esse agora, para determinar o x nesse triângulo aqui. 5 minutinhos também, esse é bem tranquilo também. E aí a gente faz o último para poder terminar a aula de hoje. Já avisando
confiem na intuição de vocês, esse aí vai dar um valor estranho mesmo. Quanto que deu o seu, Adriane? Tá, deixa eu ver um negócio aqui. A resposta deu um valor um pouquinho mais alto ainda do que o seu. Mais um minutinho, já corrijo e já passo o outro. Vamos lá, vamos corrigir. E aí vocês me falam onde, onde deu errado, né? Aqui, primeiro, a gente não tem o valor, né, do X, lógico, que é o que a gente quer descobrir, mas a gente também não tem o valor desse cateto aqui do triângulo ABC. Só que, por sorte, né, ele vai ser a hipotenusa do triângulo BCD. Então, fazendo o teorema de Pitágoras, né, 8 ao quadrado mais 4 ao quadrado vai ser igual a esse valor aqui, chamar de y ao quadrado, certo? Então, ele chamou aqui de BC, né? Então, BC ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Ok. No triângulo ABC, a gente tem que o x ao quadrado é 6 ao quadrado, né, desse cateto, mais o BC ao quadrado. Então, se a gente for juntar as duas fórmulas, né, pegar o BC aqui e substituir por esse valor aqui, a gente chega que x ao quadrado vai ser 6 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser 36
mais 16 mais 64, e x vai ser 2 raiz de 29. Vocês lembram da fatoração? Como é que chega nesse 2 raiz de 29? Não? Então vamos fazer a fatoração também. Vai até ver mais para frente, a gente aproveita e já dá uma revisada, porque aproveitar o gancho, né? Então, se a gente for fazer essa soma aqui, vocês vão desculpando aqui, vai sair tudo torto, já adianto. Né? 36 mais 16 mais 64, na calculadora, né? Por preguiça, vai dar 116, né? A fatoração, a gente vai pegar, vai tentar achar números que a gente consegue dividir esse número aqui para poder chegar num número menor. Então, o menor número que a gente consegue dividir para resolver alguma coisa é o 2, né? Então, 2. Dividindo 116 por 2, eu tenho 58. 58 eu consigo dividir pelo 2 de novo. Então, vou dividir por 2. Vou chegar a 29. Só que o 29, eu já, eu já não consigo dividir ele mais, né? Então, sabendo que tem dois coisas, 2 vezes 2 vezes 29 seria o nosso valor, né? Então, a nossa seria a raiz de 2 ao quadrado vezes 29. Só que esse quadrado com a raiz corta, ele sai para fora, vai ficar 2 raiz de 29. E, Letícia, é o resultado certo. Raiz de 116 vai ser 2 raiz de 29. É só bom lembrar a fatoração, né? Porque se for uma prova discursiva, você pode deixar o raiz de 116. Mas, se for uma objetiva, por exemplo, e às vezes ele só tem na resposta fatoração, né? Às vezes você vai achar que errou, mas é a mesma resposta. É isso mesmo, x é raiz de 16. Lembraram como é que faz a fatoração? Deu para entender? Teve alguma dúvida no triângulo retângulo, alguma coisa nesse exercício que não ficou claro? Então, vamos fazer o último exercíciozinho, né? E aí a gente termina a aula de hoje. Mais 5 minutinhos, e aí a gente termina a aula e vocês podem ir descansar, tá bom?
Prof, tu só pode me ajudar numa coisa, porque eu sempre me confundo quando é cateto adjacente e quando é cateto oposto. Posso. Você tem dúvida em qual vai ser o cateto oposto e qual vai ser o adjacente? Isso. Então, por exemplo, né? Aqui nesse exercício, se a gente tá falando em relação ao ângulo de 45 graus, né? O oposto vai ser o que está em frente a ele, digamos assim. O que está do outro lado aqui, para onde o ângulo está apontando, sabe? E o cateto adjacente vai ser aquele que ajuda a formar o ângulo, que no caso é esse aqui, que ele junto com a hipotenusa formam esse ângulo, entendeu? Ah, beleza. Oh, e aí, alguém mais chegou em alguma resposta? Vamos resolver então, passar a resolução. Quem mais tentou fazer aí? Como vocês tentaram fazer? Eu usei nos triângulos, como por exemplo o cateto oposto e o cateto adjacente. Então eu pensei que o X ali, ele tá compondo um triângulo retângulo grandão e os 6 com ângulo de 45 fazem o menorzinho. Então se eu achar ali o cateto oposto desse ângulo de 45, eu acho um valor e depois eu consigo calcular o X com relação ao triângulo grandão. Isso, exatamente. A gente vai usar o seno nos dois casos, né? Só que pegando aqui que a gente tem a hipotenusa do triângulo pequeno, né? O seno de 45 graus, que é o ângulo que a gente tem, vai ser o cateto oposto, no caso o AB, sobre a hipotenusa, que vai ser o 6. O valor do seno de 45 a gente consegue saber, que é daqueles os notáveis, né? Que tem a tabelinha um pouquinho antes do slide que a gente consegue achar, em que é raiz de 2 sobre 2. Então, né, se o seno é raiz de 2 sobre 2 vezes o 6, né, que passou multiplicando aqui, que é o da hipotenusa do triângulo pequeno, a gente chega aqui, né, 6 corta com 2, 3 raiz de 2. E aí agora a gente descobriu o valor desse lado aqui, né, que é o 3 raiz de 2 sobre 2. E aí, igual a Vitória falou, a gente pega o triângulo grande agora, onde o ângulo vai ser de 30 graus, e aí o seno de 30 agora é esse valor que a gente encontrou dividido por x, que vai ser a hipotenusa do triângulo grande. Então, seno de 30, que é 1 sobre 2, é igual a 3 raiz de 2, que é o valor de AB que a gente encontrou, dividido por x. Então, fazendo uma multiplicação cruzada aqui, né? O x multiplica o 1,
o 2 vem para cá multiplicando, a gente chega que o x é igual a 6 raiz de 2. Certinho? Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Eu acho que deu para entender bem, sim. Deu? Todo mundo assinou a lista de presença? Se sim, era isso que tinha para hoje. Amanhã eu devo postar a lista de exercício lá. Qualquer dúvida dessa semana, da semana passada, chamem a gente. O importante é não ficar com dúvida, tá bom? Você usou o cosseno, Letícia? Ah, entendi. Então tá bom, pessoal. Boa noite, bom descanso. Até semana que vem.